tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre falar em línguas. Gente, já estamos indo para o nosso quarto ou quinto vídeo, até hoje eu tô perdida. Hoje nós vamos falar sobre as 4 formas de falar em línguas. Então, até então eu estava falando com vocês sobre falar em línguas para edificação. Esse assunto ele gera muita confusão, por quê? Porque justamente não existe somente uma forma de falar em línguas, existem 4 formas. Até então falamos sobre a edificação própria. Esse vídeo não tem o objetivo de convencer ninguém a nada, de dizer que eu tô certa e você tá errado, nada disso. Mas simplesmente de trazer mais aprofundamento, mais conhecimento para você que quer entender com base da palavra sobre esse assunto. Interrompendo o vídeo rapidamente para você curtir. Curte aqui embaixo, não leva nem um segundo. Depois que curtir, continua assistindo o vídeo, vamos embora. Vou fazer novamente uma pequena declaração aqui, porque, gente, esse aqui é um assunto muito espiritual. E o inimigo ele não quer que você entenda sobre isso. Agora, em nome de Jesus, eu declaro todo espírito de confusão, todo espírito de soberba, de orgulho, de religiosidade, eu declaro amarrados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro as mentes que estão assistindo esse vídeo completamente cativas agora à Tua palavra. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus flua através dos meus lábios. Senhor, eu declaro que a partir desse momento, em nome de Jesus, não sou eu falando, mas é o Teu próprio Espírito falando através dos meus lábios. Em nome de Jesus. Se você não viu os outros vídeos até aqui, vou deixar aqui embaixo a série desses vídeos para que você tenha mais entendimento e clareza, tá bom? Línguas para edificação própria. Versículos que falam sobre sobre essa forma de falar em línguas. 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Então, o que acontece? Muitas pessoas elas levantam falar em línguas como falar em línguas ser outro idioma. Nós vamos chegar nesse também. Só que, veja bem, se eu falar em línguas é outro idioma, por que o apóstolo Paulo está dizendo assim? O que fala em línguas não fala a homens. Quando você fala em outro idioma, você está falando com quem? Com homens. Mas por que o apóstolo Paulo então está dizendo? Porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, ninguém o entende, ninguém o entende. E aí as pessoas elas vêm questionando, não, porque fala em línguas e ninguém entende nada. Apóstolo Paulo está falando, ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. Fico toda arrepiada. Porque se eu orar em língua desconhecida, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, você que questiona, ninguém entende nada. Exatamente, ninguém entende nada, mas o meu espírito entende e fica frutífero. E eu falo diretamente com quem? Com Deus. Que farei, pois? Aí a pastor Paulo está dizendo, o que vamos fazer então? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então o apóstolo Paulo está falando que dá para cantar também em espírito? Aí você fica julgando as manifestações do espírito nas outras pessoas, sem clareza, sem entendimento. Muito cuidado com o que você faz. Porque se isso for sério de verdade, não é contra o homem que você está blasfemando. É contra quem? Então é muito importante você ter cuidado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. O apóstolo Paulo mesmo está dizendo, olha só, eu falo muito mais do que vocês. Se o apóstolo Paulo está dizendo que ele fala muito mais do que a gente, do que os outros lá, será que esse não é um assunto realmente relevante? Me responda você. Beleza, entendido essa parte. Agora, segundo ponto, línguas para interpretação. No mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 14, só que agora no versículo 5, olha só. Eu quero que todos vocês falem línguas estranhas. Então as línguas são o quê? Estranhas, não é idioma, tá entendendo? Gente, com muita, vamos trazer aqui muita imparcialidade, vamos ser imparciais interpretando aqui para não ter a tua tendência do que você acredita com base em sentimentos e frustrações do passado. Eu quero que todos vocês falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas.
a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Por que o apóstolo Paulo está falando aqui que o que profetiza é muito maior do que o que fala em línguas? Por quê? Nós entendemos que o que fala em línguas edifica a si mesmo. E quem profetiza edifica quem? Edifica um todo, edifica a igreja. Por que é maior? É maior no nível de edificação, é maior no nível de edificar, de abençoar a vida das outras pessoas. Não é que é menor porque é irrelevante ou é inútil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Tá certo que o apóstolo Paulo fala, procurai com zelo os melhores dons. Por que são os melhores dons? Porque determinados dons servem mais pessoas. Então, se eu busco os dons que servem mais pessoas, eu estou sendo maior. Não porque eu sou maior, mas no nível de edificação, na quantidade de pessoas. Ó, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, novamente, quando eu oro para a minha edificação. Só que quando alguém interpreta, mais pessoas são edificadas. Rapidamente, como que seria esse dom de interpretação? Te explicando rapidamente como é que funciona na prática. Quando orar, que esteja alguém interpretando. O que está acontecendo? De forma prática. Uma pessoa começa a orar em línguas e outra pessoa com dom de interpretação, ela interpreta, olha só, fulano tá falando isso. Então a pessoa consegue interpretar o que aquela pessoa tá orando em línguas. Então eu já vi isso pessoalmente com os meus olhos. Já a pessoa orar em línguas e de repente ela começa a orar com mais autoridade, vem outra pessoa com discernimento e interpreta e era uma mensagem de Deus para a igreja. É diferente. Quando a pessoa ora para edificação, ela está se edificando. Quando vem alguém e interpreta o que está falando, é uma mensagem de Deus para as pessoas. Deu para entender? Só que se eu sou enviesado, eu não consigo ter a sensibilidade de ver o mover do Espírito, porque eu fico fragilizada na minha própria racionalidade. Preso. É escravidão. Então tem muitas pessoas que, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, porque eu já fui essa pessoa. Vamos ali ter muito cuidado com a palavra, porque XYZ, porque senão virar bagunça, tá certo. Só que o excesso de zelo, às vezes, te deixa com um raciocínio burro. Deus que me perdoe dizer isso. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa. Só que no fundo, o que eu tava escondendo? Eu tava escondendo por debaixo do tapete a minha própria frustração. Por quê? Porque eu não tinha uma experiência como essa. Então, pessoas que questionam, pessoas que ainda não receberam, traga mais humildade ao teu coração. Porque a única coisa que me travava de receber o falar em línguas era o meu orgulho. Eu era orgulhosa. Eu queria ser melhor que os outros. Eu queria ser mais inteligente do que os outros. Eu queria ser a mais espiritual, porque eu leio muito mais a Bíblia, porque eu busco muito mais, porque eu faço jejum, porque eu... Ora, vejam só se não estamos vendo um fariseu por aqui. Qual a diferença? Não tem diferença. Quem tem coragem de ouvir, ouça, receba e acesse essa palavra para que traga transformação na tua vida. Terceiro ponto, línguas como profundos gemidos para intercessão, Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, isso daqui é sensacional. É muito forte quando você entra no teu secreto e você começa a interceder. Sabe quando você começa a interceder e só fica saindo lágrima e lágrima e lágrima e lágrima e você fica assim, meu Deus, eu não sei porque eu tô chorando, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que eu tô intercedendo. A minha mente, ela não sabe, mas o meu espírito, ele entende completamente o que tá acontecendo. Milena, como é que é isso? Gente, sabe aquele versículo que diz que quem é espiritual discerne as coisas espirituais? Não é sobre entendimento, é sobre discernimento. É como se eu não entendesse, e literalmente eu não entendo, mas o meu espírito sabe o que está acontecendo. Então aqui o Espírito Santo, ele nos capacita a permanecer na brecha pela nossa própria vida, ou na vida da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação. Deus, ele pode nos usar para interceder por alguém ou uma situação enquanto oramos de forma desconhecida. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu estava orando e de repente começava a orar com uma autoridade em línguas, sem entender. Mas o meu espírito sabia, olha só, eu tô orando pela igreja, eu tô orando pelo pastor, eu tô orando pela minha família, eu tô orando pela minha casa. Então o Espírito Santo, ele nos move dentro dessa linguagem de profunda intercessão por alguma pessoa, por alguma necessidade específica.
Quarto ponto, línguas como sinal para incrédulo. Aí a gente fala de Atos 2. Aí a gente tá falando agora que a gente tá falando de Atos 2. Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. 1 Coríntios 14 ainda, veja bem. O que aconteceu em Pentecostes? Isso acontece quando o Espírito Santo ele transcende o nosso intelecto. E todas as barreiras da linguagem são quebradas pela capacitação do Espírito Santo para que uma pessoa possa pregar, ensinar, testificar sobre Cristo em uma língua onde não tenha conhecimento. Então aqui, por intermédio do Espírito Santo, as pessoas começam a entender em outros idiomas. Tem vários testemunhos desse, eu fico toda arrepiada, gente, só de falar. Tem vários testemunhos desse, onde um pastor, esse aqui eu li em alguns livros estudando e ouvi outras pessoas falando. Esse é a única manifestação do Espírito onde eu ainda não vi presencialmente com os meus olhos. Todas as outras eu já vi, já vivenciei, já aconteceu comigo. Agora essa, por enquanto não, porque eu tenho certeza que buscando vai acontecer. Eu já vi um pastor, ele foi pregar, eu acho que na França, ele falava outro idioma, acho que ele falava inglês. E aí, de repente, ele começou a orar em línguas no meio da pregação. No meio da pregação. E terminou o culto, ele foi para casa e, de repente, no dia seguinte, assim, vem uma outra pessoa e fala: pastor, o fulano de tal estava muito feliz porque ele falou que teve uma hora na sua palavra que o Senhor começou a falar exatamente com ele. Aí, mas o fulano não fala outra língua? Não fala francês? Sim, ele disse que o Senhor começou a falar em francês. Onde é que o Senhor aprendeu a falar francês? Eu não sabia que você falava francês. Ele, mas eu não falo. Então, nem ele sabia, mas uma pessoa foi alcançada. Por quê? Porque o Espírito Santo ele transcendeu essa barreira do idioma para alcançar uma pessoa. Para ser testemunha de Cristo, ultrapassando a linguagem. Aí a gente entra na questão de Atos 2. Fiquei toda arrepiada. Aí a gente entra na questão de Atos 2. Você tá me entendendo? Então, gente, resumindo aqui. Línguas sem interpretação. O homem fala a Deus. Ninguém entende. Edificação pessoal. Edificação própria. Línguas com interpretação. Deus fala ao homem através de uma língua estranha ou um idioma diferente para acessar uma pessoa específica. Então, todos entendem, ou seja, todos podem entender se um irmão com dom de interpretação interpreta a língua estranha ou se uma pessoa é usada em outro idioma para falar com determinadas pessoas ou pessoas específicas, que nem esse exemplo que eu dei para vocês. Então, todos entendem, é uma edificação coletiva, é uma edificação de outras pessoas. E aí você se pergunta, Milena, mas realmente isso é para todos? Gente, aí que entra. A língua como edificação própria, sim, é para todos. E nós podemos utilizá-la no momento que quisermos. Você pode entrar no teu quarto no secreto, você já recebeu, você pode ativar, começar a falar em línguas, começar a orar em línguas. Sim, você vai pretender estar ficando maluco, mas o teu espírito sabe que você não está ficando maluco. Então é um jogo da alma da alma querendo me paralisar de fluir no espírito. E aí entra naquelas questões mentais que a gente já conversou em outros vídeos. Agora, a língua para interpretação. E quando o Espírito Santo vem rompendo a barreira do idioma. Eu não posso simplesmente, eu não estudei inglês, eu não posso simplesmente falar assim, eu vou falar inglês porque eu quero falar com essa pessoa aqui que mora nos Estados Unidos e Deus tem uma palavra para ela. Eu não posso simplesmente, a não ser que o Espírito Santo venha sobre mim e fala, vai lá, Milena, fala inglês. Você tá me entendendo? Tô falando aqui numa linguagem bem simples para você entender com facilidade. Agora, entrar no meu quarto e orar em línguas estranhas, eu posso. Eu estou pregando aqui na internet, por live, e de repente eu começo a orar em línguas. Eu posso orar em línguas ali no sentido de eu estou sentindo muita presença de Deus e aí flui assim, edificação própria. E às vezes quando nós oramos em línguas também, o ambiente muda. Por que às vezes na igreja algum pastor, algum ministro de louvor está falando, começa a orar em línguas? Por quê? Porque o ambiente muda através desse acesso espiritual. Gente, isso daqui é só pra quem é espiritual. Quem não é não consegue entender isso que eu tô falando, não. Quem não é vai bater a cabeça na parede. Eu já contei experiências minhas pra vocês em outros vídeos. Assistam os outros vídeos. Mas uma pessoa, de repente, está orando em línguas, somente se o Espírito Santo quiser, ela vai começar a falar em outro idioma para que outra pessoa seja edificada. Você tá entendendo? Então tem diferenças, tem essas diferenças. Quando você entende sobre essas diferenças, fica bem mais simples e bem mais fluido de entender. Tudo com calma.
Peça para o Espírito Santo, Senhor, abra os meus olhos para entender o que essa doida aí tá falando. Porque não vai sair eu que vou te convencer. Quem convence é o Espírito. Quem passa por cima dessa porcaria do teu orgulho, que não serve pra nada, é o Espírito Santo, não sou eu. Então eu posso trazer aqui todos os argumentos do mundo. Se você não quiser entender, você não vai. Somente o Espírito Santo não pode fazer isso. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Mas olha só, lá, 1 Coríntios 14, versículo 38, pra gente encerrar. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, buscai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Não proibais falar línguas. Não proibais, ok? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não está proibindo, ele está dizendo, faça com ordem. Por quê? Porque se o outro irmão for e tá todo mundo orando em línguas, ele não vai entender nada, ele vai achar que vocês estão malucos. Gente, que nem lá em Atos 2, eu adoro esse versículo aqui, ó. Olha só que interessante. Ao mesmo tempo que tinham pessoas recebendo, que tinham pessoas ouvindo a palavra em seus próprios idiomas, ao mesmo tempo que tinham pessoas recebendo, ao mesmo tempo tinha gente que falava assim, outros, porém, zombando diziam, eles estão bêbados. Então eu te pergunto, o que será acontecendo lá em Atos 2? Será que era só outros idiomas para as pessoas chegarem e falar, eles estão bêbados? Aí depois vem Pedro lá, arregaça a galera incrédula e fala assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, tô toda arrepiada, gente, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Toda arrepiada. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então derramarei meu espírito, derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. O que estava acontecendo pra galera falar, cara, tá todo mundo bêbado. O que será que estava acontecendo lá? Se você é incrédulo, tu nunca vai presenciar um negócio desse. Se você é orgulhoso, arrogante, você nunca vai presenciar um negócio desse. E eu falo pra mim ano passado isso também, eu falo isso pra mim também. Porque todo dia eu aqui lutando contra a minha própria arrogância também, porque eu sou arrogante também, mas eu confesso. Eu sou. E eu todo dia, Senhor, me perdoa, porque eu sou boba. Eu ainda carrego soberba. Espírito Santo, me limpa, porque só o Senhor pode me limpar disso. Só o Senhor pode me limpar do egoísmo. Do egoísmo que muitos dias, muitos momentos eu queria guardar esse conhecimento só pra mim. Por quê? Por medo. Por medo de ser julgada, por medo de ser, das pessoas me chamarem de herege. Eu não tô nem aí, me chama o que você quiser. Dói às vezes? Dói. Mas eu passo por cima do meu orgulho. Por que eu vou me importar com o que estão dizendo se o Senhor já disse que é para eu fazer? Eu não tenho que duvidar, eu só tenho que fazer. Então todos nós carregamos um pouco de orgulho. Coloque o teu orgulho diante de Deus. Peça perdão para o Senhor porque você foi orgulhosa querendo ser maior do que os outros. Querendo ser mais inteligente, o mais esperto. Peça perdão. Vá pro teu quarto. Se tu não consegue sentir o teu coração quebrantado, vai fazer um jejum. Senhor, eu vou fazer aqui um jejum, eu vou esmurrar minha carne. Deus, fala comigo. Ele vai falar, vai ser um perrengue danado espiritual, uma batalha terrível? Vai, já te adianto. Mas ele vai falar. Ele vai falar. Gente, fez sentido pra você esse vídeo? Compartilha com quem precisa acessar essa verdade. Porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas o amor está se esfriando. As pessoas elas estão cada vez mais distantes. Nós estamos cada vez mais inclinados para o nosso próprio umbigo. Se eu não tiver ferramentas espirituais para atravessar esse tempo, não vai dar bom para tu não, nem para mim. Então eu vou lá pro meu quarto, eu vou lá orar em línguas e falar, Senhor, Espírito Santo de Deus, me socorre, pelo amor de Deus. Porque a minha vontade é destacar todo pro lado. Quando eu vejo a galera, gente tão incrédula, comentando os vídeos, eu falo, Senhor, eu vou ficar quieta porque senão eu vou pecar. Mas eu sei que tem pessoas como você que receberam essa mensagem.
você vai acessar essa realidade e você vai aplicar isso no teu relacionamento com Deus. Curta esse vídeo para alcançar mais pessoas, compartilhe, se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Gostei muito de fazer esse vídeo. Até mais, um beijo, nos vemos no próximo. Tchau, tchau.